Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje o nosso convidado é o deputado Ataíde Armani, do DEM. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Mais um prazer a gente estar aqui com você, para a gente estar prestando um pouco da conta do nosso trabalho, né, ao povo do Espírito Santo, ao povo que assiste a TV Assembleia. É um prazer imenso a gente poder estar aqui junto com você, né, dentro dessa prestação do trabalho da gente nesse início do segundo mandato. O senhor faz parte, membro efetivo da Comissão de Agricultura, de Finanças e Cidadania e Direitos Humanos. Da Comissão de Agricultura, o senhor é presidente. O senhor poderia falar um pouco do trabalho nesses primeiros meses na Comissão de Agricultura? Patrícia, nós tivemos uma demanda até grande esse tempo na Comissão da Agricultura. Eu até citei aqui, nós tivemos a questão da redução do ICMS do leite, que veio beneficiar principalmente a cooperativa Celita e a cooperativa Veneza, né, porque existia uma concorrência desleal em relação aos produtos que vinham do estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, em concorrência com os produtores daqui. Então, estava existindo uma coisa prejudicial muito na cadeia do leite, desde o pequeno produtor, né, que produz aí 50, 100 litros de leite, até a questão da cooperativa. Sem contar, deputado, que a cooperativa, tanto a Celita quanto a Veneza, elas realizam um trabalho social muito importante. Com certeza, não tenha dúvida. Só a Veneza, ela tem lá, acho, mais de 500 produtores de leite que produzem leite em pequenas quantidades, abaixo de 200 litros, para fornecer à cooperativa. Nós tivemos a realização de uma audiência pública da discussão do ICMS da água, que é a mesma situação, porque nós temos 12 indústrias de água mineral no estado, todas elas hoje numa situação difícil, numa concorrência com as águas que vêm de fora, de outros estados. São 28 marcas de águas minerais que vêm de outros estados para o Espírito Santo, né, num preço menor do que a produzida aqui dentro. Então, tem alguma situação ruim. Deputado, ainda nessa questão da água, me desculpe, é por isso que a gente vê nos supermercados às vezes, muitas marcas desconhecidas, né? Com certeza, e em detrimento do emprego que é gerado pelas nossas indústrias. Então, eu provoquei uma situação perante ao governo do estado, no sentido de que a gente vê aonde que está o erro dessa situação. Né? Não é questão de protecionismo das nossas indústrias, mas é uma questão de concorrência justa e de igual para igual. Porque como que pode uma água que vem de São Paulo, ela ser mais barata do que a água produzida aqui no Espírito Santo, se você tem uma logística de 1.000 e tantos quilômetros? Tem alguma coisa errada. Então nós estamos provocando isso. Deputado, ainda, quanto que se paga e quanto que eles almejam? Olha, para você ter uma ideia, a água do Espírito Santo hoje, um garrafão de 20 litros, ele tem de custo só de ICMS no estado do Espírito Santo de R$ 1,06. Né? Nós não estamos pedindo para que o governo diminua esse imposto, mas que ele sobretaxe os impostos que vêm da água de fora. Porque o que acontece? Nós temos um ICMS nos estados vizinhos menor do que o do estado do Espírito Santo. Né? Então inviabiliza a produção nossa aqui. Né? Então, ou se diminui o nosso ICM, certo, que já foi diminuído, mas tem 12 indústrias que não puderam pegar ele por questões de débitos fiscais, certo? Ou se arruma uma maneira de sobretaxar o ICM, né, dessas indústrias de fora, para ter uma concorrência de igual para igual. Ou a gente tenta resolver a questão das nossas indústrias aqui do estado. Essa é uma questão. Tivemos uma outra situação, Patrícia, que é a questão do apoio aos produtores de cana, de Pedro Canário, né? Fizemos uma visita à Teca Pedro Canário, inclusive a TV Assembleia esteve lá, do grupo Infinity, no sentido da gente estar removendo aquele débito imenso, né, que esse grupo Infinity tem lá com os produtores de cana-de-açúcar no norte do estado. Fizemos uma audiência pública da questão do transporte do trabalhador rural, né, também, isso foi até um pedido do deputado Cláudio Vereza, no sentido de que a gente venha a achar uma solução para essa questão do transporte do trabalhador rural, porque nós temos situações que não tem como você transportar num ônibus. Nós não temos regiões como o Alto do Pancas, regiões como aqueles grotões de Santa Maria de Jetibá, de Domingos Martins, do meu querido distrito de São Rafael em Linhares. Nós não temos, é inviável você subir com ônibus. Então lá você só sobe com um carro 4x4, tracionado nas 4 rodas. Então nós temos que achar
um denominador comum no sentido de que a gente venha viabilizar, certo, o transporte nessas regiões. Porque, em geral, é proibido, né, esse tipo de Proibido, com transporte, para a certeza. segurança do trabalhador. Sim, ele é extremamente proibido. Só que nessas regiões, nessa época principalmente, que chove, você não tem como subir com ônibus, não tem. Acaba sendo talvez mais perigoso, com certeza, na opinião de uma pessoa leiga, com né? certeza. É mais perigoso um ônibus nessas regiões do que uma caminhonete 4x4. Principalmente Né? para a colheita do café, né? Com certeza, mas essa foi a discussão nossa. E também a audiência pública dessas instalações, negócio dos silos aqui em Viana. Nós temos uma situação, Patrícia, já de longa data a gente vem discutindo isso desde o mandato passado, que é essas questões dos galpões da Conab aqui no Jardim da Penha. Nós estamos tentando criar uma área de silo aqui no estado. Nós precisamos comprar uma área no município de Viana, já existe essa área, tanto o governo do estado, a prefeitura de Vitória quanto a prefeitura de Viana, se envolver na compra dessa área, fazer esse silo lá, que é uma necessidade para o estoque do milho, é consumido em torno de 500 toneladas, 1.000 toneladas anos de milho no estado do Espírito Santo. E nós não temos locais para guardar esse milho. Inclusive, fazendo em Viana, nós vamos usar essa logística do Goiás para cá da linha férrea. Então, nós estamos também nessa discussão. E hoje é armazenado aonde? Hoje, praticamente, são armazenados em galpões. Hoje as carretas vêm de acordo com o consumo que vai consumindo semanalmente, você está entendendo? Então, existe um transtorno nesse sentido. Então, nós precisamos ter esses silos aqui no estado do Espírito Santo, para que quando tem algum problema de logística, certo, a gente já tenha um estoque aqui para tantos dias. E não sofra, às vezes, alterações de preço, sim, né? Com certeza. Tudo isso. Então, nós estamos nessa situação. A Conab está favorável a isso, a Prefeitura de Vitória, o Governo do Estado, a Prefeitura de Viana. O que está faltando é nós, como é que eu vou dizer, azeitar uma questão política para estar resolvendo a situação. O senhor citou a questão daqueles prédios, daqueles armazéns de Jardim da Penha. Qual é a destinação? Patrícia, aqueles armazéns foram construídos há 50 anos pelos agricultores do nosso estado. Foi dinheiro da agricultura que está ali na época do IBC, né, dos produtores de café, aquela área. Só que ali era uma área que não existia nada, existiam os galpões em algumas residências. Hoje aquela área ficou dentro de um centro de moradia. Jardim da Penha, né? Jardim da Penha é um dos bairros mais populosos, certo? E de maior moradias, principalmente de estudante aqui da Grande Vitória. Esse silo não tem razão mais de estar ali. Esses galpões não têm razão de estar ali. Então, o que é que nós estamos querendo fazer? Doar aquela área de terra, que são 90 e tantos mil metros quadrados, doar essa área de terra à Prefeitura de Vitória, para que ela faça uma doação à comunidade, por intermédio de praça, por intermédio do centro cultural e assim por diante, e automaticamente, em troca, a Prefeitura de Vitória, Viana e o governo do estado compraria essa área em Viana para se fazer o silo lá, além dos galpões, se fazer o silo. É isso que nós estamos querendo fazer. E eu acho que a área de terra ali em Jardim da Penha é muito valorizada, certo? A área que for comprada em Viana fica até aquém do preço da área que vai ser ganhada ali pela prefeitura. Deputado, agora há pouco o senhor falou dos produtores de cana do norte do estado, né, de Pedro Canário, extremo norte do Espírito Santo, uma das regiões mais pobres do estado. Essa cooperativa, o que aconteceu para criar todo esse problema que parece que os produtores, inclusive, estão passando dificuldades, né? Patrícia, o Grupo Infinity é um dos grandes grupos, não do Brasil, mas do mundo, em questões de produzir energias renováveis, principalmente aqui no caso a energia de cana-de-açúcar, que é fabricado álcool, certo? Esse grupo adquiriu 3 indústrias no norte do estado e uma em Minas Gerais, em Nanuque, para produzir o álcool. Só que essa empresa não pagou, as empresas que foram compradas, ela não cumpriu o compromisso que tinha com os produtores de cana, certo? Então, hoje nós estamos numa situação seguinte, ela está desrespeitando um acordo que ela fez na justiça de concordata, ela está desrespeitando os contratos que tem com os produtores. Nós temos produtores hoje pagando juro elevadíssimo aos bancos e tem crédito para receber dela.
E ela não é uma empresa, uma massa falida, ela é uma empresa poderosa no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. Eu não sei quantos parques abriu ela. Então está faltando uma boa vontade por parte dessas pessoas, certo? De estar pagando aquilo que deve. Tanto as indústrias que compraram, certo? Que são cooperativas, uma delas é cooperativa, lá de Cristal, como os produtores. Nós temos produtores hoje com cana de 3 anos que não está podendo cortar ela. Então, o que nós estamos querendo, a Comissão da Agricultura, os deputados da Comissão da Agricultura, que o Grupo Infinity respeita o acordo que ele fez na Justiça, certo? Junto com os proprietários e com os antigos donos das indústrias. É isso que nós queremos. E eles correm o risco de perder essa safra? Patrícia, já foi perdida, né? Uma cana com 3 anos de plantio, ela está praticamente perdida. Seca, né? Seca, praticamente seca. O que nós queremos é que eles tentam acertar o acordo que foi feito. Caso eles não façam isso, com certeza, e com pesar, porque isso vai dar um trabalho muito grande, não é fácil, mas com certeza que nós vamos provocar no plenário da Assembleia uma CPI para levantar a situação dessa empresa. Né? Não tenha dúvida disso, nós temos os deputados da região, o deputado Freitas, o deputado Luciano Pereira, já com essa intenção, mas ainda vamos dar uma oportunidade para que eles cumpram o acordo feito no Poder Judiciário. Tem levantamento do número de produtores que estão em situação difícil hoje? Patrícia, eu não tenho agora de cabeça não, mas tem todo um levantamento. Foi feito todo a concordada, foi feito um levantamento todo do ativo e do passivo dessa empresa. No próximo bloco, deputado, nós vamos falar sobre o Código Florestal, que é um projeto que está em discussão no Congresso Nacional. Um instante só. E você não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar. Hoje o nosso convidado é o deputado Ataíde Armani, do DEM. Deputado, o Código Florestal, uma polêmica, né? A revisão do Código, a criação de uma nova lei florestal para o país, está em debate no Congresso Nacional, de um lado ambientalista, de outro agricultor. A verdade é que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência diz que a solução ainda não contempla todas as polêmicas, né? Todos os lados. Como que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode contribuir para esse debate? Patrícia, nós temos participado desse debate já de longa data, mais de anos. Eu quero colocar a seguinte posição. Se fala muito em código florestal, se fala muito em ambiente, se fala muito em produção. Né? Nós não estamos discutindo, o povo tem que entender o seguinte, a questão do meio ambiente ela é primordial, a questão da água é primordial, a questão da produção de alimento é primordial. Nossa inflação está estourando esse ano por falta de produção de alimento. O que está fazendo a inflação subir se chama agricultura. Então nós temos que investir na agricultura para estar produzindo mais do que nós estamos produzindo. Então essas 3 coisas, a questão do meio ambiente, a questão da água, a questão da produção, são primordial. Mas as grandes empresas multinacionais, as grandes organizações internacionais, elas falam do produtor porque há um interesse da agricultura da Europa, da agricultura dos Estados Unidos, que a nossa agricultura não cresça. É interesse deles. Eles não querem perder, os Estados Unidos não querem perder, né, o título de celeiro do mundo, a Europa não quer perder as bênçãos que ela é colocada dentro da agricultura, então eles vêm com essa falácia de que o Brasil é desmatador, que o Brasil... Nenhum proprietário quer tirar um pé de árvore. Muito pelo contrário, o proprietário está consciente hoje da recuperação das nascentes, da recuperação das APP, certo? Da questão da manutenção da floresta nativa. Né? Hoje todos eles são conscientes. Meu pai é um produtor e ele é consciente disso. Meu pai não quer tirar um pé de árvore, meu pai não quer tirar, muito pelo contrário, quer plantar. Só que a grande discussão ambiental não é essa. A grande discussão ambiental, e é que aí que não entra na discussão, é a questão da legislação, certo, do solo e do subsolo. É a questão da legislação das extração de petróleo e de gás. É a questão da legislação que extrai minério em larga escala nesse país. O Amapá está sendo destroçado na extração de ouro e de minério.
é a questão da extração do carvão mineral. Então, essas 4 coisas que são coisas seríssimas para a questão do meio ambiente. Você imagina só essa questão do pré-sal. Eles vão tirar petróleo a 7.000 metros de profundidade. Essa sim é uma questão ambiental. Por que é uma questão séria? Isso que aconteceu no Japão há poucos dias passados, Patrícia, é um exemplo dessa situação. Você imagina o que é tirado do seio da terra ao longo de um dia, certo? Em petróleo, em gás, em carvão mineral e em minério de ferro. É muita coisa. Tem como parar isso? Não. Nós não temos como simplesmente pegar uma varinha mágica e falar, os carros que estão gerando no planeta vão parar tudo agora. Os aviões que estão voando aqui em torno do planeta vão parar tudo agora. Nós não temos como parar isso. Isso é uma coisa que o ser humano criou isso. Então estão tentando jogar a culpa em cima do pobre coitado do agricultor. Do pobre coitado do produtor que tem um alquerim de terra que está lá produzindo para se manter a sua família. Eles são o culpado. O culpado não é a Petrobras, o culpado não é a Vale Rio Doce, o culpado não são essas grandes indústrias internacionais, a Shell, a ESA, a Texaco e assim por diante. Eles não são culpados. Deputado, da forma como está o projeto, que está aguardando votação no Congresso Nacional, como seria o reflexo no Espírito Santo, por exemplo, se a gente parar para pensar na metragem estabelecida para as matas ciliares, por exemplo? A gente tem cidades construídas às beiras dos rios. Patrícia, o Espírito Santo simplesmente, se nós não aprovarmos isso até agora, 50% dos proprietários do Estado do Espírito Santo pode sair das suas propriedades, no mínimo 50%. Santa Maria de Jetibá vai parar de produzir hortifruti e granjeiro para mandar para o Estado do Espírito Santo todo, para o sul da Bahia, para o Rio de Janeiro, porque as propriedades lá vão ser tudo, segundo o código existente até hoje, de 1965, segundo ele, nós vamos ter que recuperar tudo, porque não é admissível que você tenha uma propriedade de um hectare de terra, são 10.000 metros quadrados, que passa um rio no meio dessa propriedade com 1 metro de largura, que você vai arborizar 30 metros cada lado, você já acabou com a propriedade do cara, certo? Então, nós temos que ter a consciência. Isso que eu falo, aqui não é paixão, aqui não é interesse, não tem interesse nenhum, certo? O que nós precisamos é ter a consciência, em primeiro lugar, que nós temos que se preocupar com o meio ambiente. Segundo lugar, que nós temos que produzir alimento. O ser humano, ele depende de alimento. A primeira atitude de um ser humano, a primeira atitude de uma mãe é dar comida a seu filho quando ele nasce. Essa é a primeira atitude. A primeira coisa que uma criança quer quando nasce é procurar o seio da mãe para mamar. Então a comida é uma coisa de extrema necessidade para nós, como é a questão do ar, a questão da água e assim por diante. A comida ela é primordial. Então essas questões que nós temos que conciliar sem paixão, essas questões que nós temos que conciliar sem cor partidária. É uma questão de consciência como cidadão e como ser humano. Então essa questão, nós estamos querendo o quê? Que o Congresso Nacional, que a Câmara do Deputado e depois seja aprovado também no Senado Federal e o governo sancione, que os estados da nação, todos os 27 estados, que o Brasil é um país federativo, então que esses 27 estados respeitem uma legislação que vai ser aprovada lá no Congresso, mas que tenha uma legislação própria sua, como aconteceu na Constituinte. A Constituinte foi aprovada uma Constituição a nível de Brasil, maior, e cada estado teve sua Constituição própria. O que nós queremos nessa questão ambiental é a mesma coisa, que o Congresso aprove uma legislação, certo, para o Brasil todo, e os estados da federação vão adaptar essa legislação a seus estados, porque o Espírito Santo não é o mesmo estado do que o Goiás, do que o Amazonas, do que o Ceará. O Espírito Santo tem a característica dele, o Ceará tem a dele. Nós somos 5 biomas no Brasil. Nós não podemos achar que a questão do bioma da Mata Atlântica é o mesmo do Cerrado, que o Cerrado é o mesmo da Amazônia, que a Amazônia é o mesmo do Pantanal. É diferente uma situação da hoje. O Pantanal tem suas peculiaridades, a Mata Atlântica tem as suas, o Cerrado tem as suas. Então é isso que nós queremos, que nós estejamos uma legislação do Estado.
para você ter uma ideia, os países desenvolvidos, a legislação ambiental ela é do município, não é nem do Estado, é do município. Nós não estamos preparados para isso. Quem dera que nós estivéssemos preparados para que cada município tivesse a sua legislação ambiental, nós não estamos. Mas para o Estado nós estamos preparados, sim. E o parlamento deve contribuir com isso, já inclusive formou uma frente parlamentar da reforma do Código Florestal. Sim, já formaram lá, eles estão formando. Nós estamos aí cobrando os nossos deputados federais, né, cobrando os nossos senadores para que eles vejam isso com carinho, para que eles façam um trabalho, né, para que o Estado do Espírito Santo não venha a perder. Eu te coloco o seguinte, se esse Estado houve um movimento por parte do governador da época, Paulo Artung, se houve um movimento por parte da Assembleia, se houve um movimento por parte dos deputados federais e da sociedade do Espírito Santo em relação à questão do pré-sal, dos royalties de petróleo, briga igual tem que ser na questão do Código Florestal, do Código Ambiental, porque não é nada diferente, ela é muito maior do que a questão do pré-sal e a questão dos royalties de petróleo. Por quê? O maior gerador de emprego nesse estado se chama agricultura. Não é Petrobras, não é royalties de petróleo, não é indústria, não é comércio, é a agricultura, é o maior empregador desse estado. Só no café dá em torno de 350 mil empregos. Inclusive, a meta do governo do estado é erradicar a pobreza, né, a miséria no Espírito Santo dentro de 4 anos e tem a agricultura como principal fator de equilíbrio sociogeográfico. Não tenha dúvida, Patrícia. Olha, você vê só, se você pegar os orçamentos das prefeituras municipais do nosso estado, de todos os 78 municípios, você vai ver que o dinheiro colocado dentro do orçamento para a agricultura é 0, alguma por cento, 1%, 1,2%, não sei o que lá. O Estado do Espírito Santo está hoje com 4 alguma coisa por cento, certo, do seu orçamento para a agricultura, certo? Você imagina se nós tivéssemos mais dinheiro investido na agricultura? Eu não tenho dúvida que essa questão de você estar segurando o homem lá no campo, essa questão de você estar erradicando a pobreza, essa questão de você estar diminuindo os bolsões de pobreza nas grandes cidades, eu não tenho dúvida que o investimento na agricultura seria a solução disso tudo. O que nós precisamos é estar demovendo os prefeitos, demovendo aquelas pessoas que pensam só em obra, investir na agricultura, porque nós vamos estar dando uma condição melhor de vida ao cidadão, nós vamos estar dando uma condição melhor de qualidade de vida, nós vamos estar dando condições do ser humano ter uma saúde melhor e tudo. Eu defendo essa bandeira porque acho que ela é a saída principalmente para gerar um emprego não qualificado. Há uma indicação do senhor para que a Secretaria de Estado da Agricultura ela tenha gerências para tratar da questão da cafeicultura, da fruticultura e da pecuária. Você já tem alguma resposta nesse sentido? Não, eu fiz a indicação ao governo, principalmente essa questão da cafeicultura, porque nós somos, o Estado do Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil e nós não temos uma gerência da cafeicultura dentro da SEAG. Então eu fiz essa indicação, espero que o governo veja com bons olhos, porque é uma necessidade. Nós temos excelentes técnicos e cientistas dentro do INCAPé e da estrutura da SEAG, então era só criar a gerência, porque o pessoal humano já existe lá. E a fruticultura também, né? Vem crescendo bastante no Espírito Santo. Não tenha dúvida, eu tive com o governador hoje e foi uma das discussões da gente. Nós temos que estar investindo aqui na questão da Tropifruti, da Mais ali, que é da Coca-Cola. A PepsiCo agora comprou uma fábrica no norte do estado para a produção de água de coco. Então nós temos que estar investindo porque existe uma demanda muito grande dessa questão, né? E além de você estar, como é que eu vou colocar, de você estar tirando a monocultura do café e estar diversificando as nossas propriedades para te dar uma sustentabilidade melhor. Porque o café você tira uma vez por ano e vê dinheiro uma vez por ano. Você produzindo 4, 5 tipos de frutas, né, ou de hortifruti dentro da sua propriedade, você vai ter dinheiro gerando o ano todo, né? Tudo é uma questão de apoio técnico, né? Você vê que tem lugar que produz café com melancia, né? Com certeza. Na Bahia, Patrícia, está se consorciando seringa com cacau, coco com cacau, certo? Seringa com café e assim por diante. Está se fazendo 3 culturas na mesma área de terra, 3.
além da diversificação de cultura também, deputado, tem a questão de romper alguns conceitos, né? Você vê que o semiárido capixaba está produzindo uva, né? Sim, não tenho dúvida. Patrícia, essa questão, por que essa questão, volta lá no negócio do Código Ambiental. O único país do planeta que tem a sua extensão de norte a sul, de leste a oeste, todas de terra agricultável, é o Brasil. Estados Unidos não tem, porque grande parte dele é deserto. O Canadá não tem, porque grande parte é gelo. A China não tem, porque grande parte também é deserto. A Índia não tem, nem a Austrália. O único país que você vai lá no Nordeste e planta melão ou planta uva é o Brasil, e você vai lá no Sul dá também. Então, o único país, essa que é a briga desses órgãos internacionais, certo? Contra essa questão ambiental do Brasil. Tem países brigando por questões do nosso Código Ambiental que lá no país de origem dele não tem uma árvore plantada, certo? Essa questão. Então, eles não querem que a gente cresça, eles não querem que a gente produza, eles querem que nós continuemos produzindo milho, a soja, essas coisas, né, que nós exportamos para eles in natura, para eles fazer a ração, commodities, para eles fazer a ração dos animais deles. Né? A Europa, os Estados Unidos compra nosso milho, compra nossa soja, compra nossas commodities, nosso café in natura, certo? Ele compra essas coisas para eles fazerem e eles ganharem dinheiro lá. Eles não querem que nós produzimos, certo? Como nós já estamos produzindo o mamão, como nós já estamos produzindo a macadâmia, como nós já estamos produzindo vários tipos de coisas que estamos exportando, eles não querem isso. Muito pelo contrário, eles querem que nós continuemos produzindo produtos in natura, commodities. E é aí que vem o dinheiro para essas entidades forçar uma barra contra a questão ambiental, esquecendo que o problema do ambiente, torna a repetir, é a estação de petróleo, a estação de gás, a estação de minério, a estação de tudo aquilo que são energias não renováveis, que se processa ela e se joga na atmosfera. Esse é o problema ambiental. Deputado, nós vamos agradecer a participação do senhor mais uma vez no Programação Parlamentar. Obrigado, Patrícia, mais uma vez de poder estar aqui com você, estar com nossos ouvintes da TV Assembleia. É um prazer imenso. Eu quero, já te disse outra vez, vou tornar a repetir. Eu entrei aqui na Assembleia de cabeça erguida e quero continuar de cabeça erguida e sair daqui um dia de cabeça erguida, de ter virado para mim e falar, poxa, eu fiz a minha parte. É isso que eu quero, e dizer ao povo do Estado do Espírito Santo que a gente está aqui no sentido de estar cada vez mais melhorando ou tentando melhorar uma classe política que nós temos ainda um pouco arcaica. Ok, muito obrigada. E você que está nos assistindo, se quiser contribuir com o mandato do deputado Ataide Armani, mande um e-mail. O contato é ataidearmani@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. TV Assembleia, Canal Cidadão.